Boa noite, amigos queridos do canal Respeito Sagrado. Pare por um instante e imagine o ar quente do deserto carregado de segredos, uma família à beira do abismo e no horizonte o julgamento de Deus como um fogo purificador. Hoje, convidamos você a uma jornada profunda pela história de Ló e suas filhas, tirada diretamente de Gênesis 19. Não é apenas um relato antigo de destruição e sobrevivência. É um espelho da alma humana, onde o desespero se entrelaça com a graça divina e o erro se transforma em legado eterno. Pense nisso. Quantas vezes nos vimos como Ló, escolhendo caminhos que nos levam ao caos, ou como suas filhas, lutando para preservar o que amamos em meio ao vazio. Essa narrativa nos confronta com o peso das escolhas, a dor da perda e, acima de tudo, o respeito sagrado pela misericórdia de Deus que nos arrasta para a salvação. Fique comigo nessa viagem. Pause o mundo lá fora, respire fundo e permita que essa história toque as camadas mais profundas do seu coração. Vamos começar devagar, retrocedendo ao berço dessa tragédia, a escolha de Ló pela terra de Sodoma. Para entender o fim, precisamos do começo. Ló, sobrinho fiel de Abraão, o pai da fé, chega à terra prometida com rebanhos vastos e uma família unida. Mas a terra é estreita e surge o conflito. Não haja briga entre nós, pois somos irmãos, diz Abraão. Ló olha ao redor e escolhe a planície do Jordão, verdejante, fértil, como o jardim do Éden. No centro dela erguem-se Sodoma e Gomorra, cidades de riqueza e pecado. Ló não vê o veneno por trás do ouro. Ele acampa perto, depois dentro dos portões. Prosperidade? Sim. Mas a que custo? O clamor do mal sobe aos céus e Deus, em sua justiça, decide intervir. Abraão intercede, barganhando vidas justas. 10 seriam suficientes para poupar a cidade, mas só um homem justo reside ali, Ló. Agora vamos aprofundar um pouco mais nessa escolha inicial de Ló, porque ela é o solo fértil, onde as sementes do drama brotam. Imagine Abraão e Ló, acampados sob o céu estrelado da Mesopotâmia, anos antes, quando o chamado de Deus ecoou para o avô de nações. Ló, ainda jovem, seguiu o tio sem hesitar, deixando Ur dos caldeus com promessas de terra e descendência. Juntos, enfrentaram fomes, guerras com reis mesopotâmicos e o resgate de Ló, capturado em batalhas antigas. Abraão o salvou com coragem e fé, e nesse laço de sangue e graça, Ló aprendeu o que significa depender do Eterno. Mas aqui, na planície, a tentação sussurra: escolha o melhor para ti. Ló ergue os olhos e vê o Jordão reluzente, irrigado por rios que prometem colheitas abundantes, rebanhos gordos e uma vida de conforto. Sodoma, com suas torres de adobe e mercados fervilhantes, parece um paraíso terreno. Ele não consulta Abraão por mais um dia. O brilho o cega. E assim separa-se do tio acampando perto de Sodoma, como diz o texto. Perto? Ah, amigos, perto é o primeiro passo para dentro. Aos poucos os portões se fecham atrás dele, e o ar da cidade, carregado de incenso pagão e risos vazios, começa a moldar seu coração. Essa escolha nos ensina com respeito sagrado que a prosperidade pode ser uma armadilha sutil, um véu que esconde o abismo. Ló prospera, sim, mas o custo é a exposição de sua família ao veneno diário. O sol se põe sobre Sodoma, tingindo o céu de laranja e púrpura. Ló senta à porta da cidade, cumprimentando transeuntes, talvez negociando gado ou tecidos. Um homem de negócios, mas com o coração ainda ecoando as promessas de seu tio Abraão. De repente, 2 estranhos surgem na estrada poeirenta. Figuras altas, vestes brancas e maculadas, olhos que parecem ver através da alma. São anjos, mensageiros do Altíssimo, mas para Ló, apenas hóspedes cansados da jornada. Seu instinto de hospitalidade desperta, um eco do sagrado aprendido aos pés de Abraão. Ele se levanta, curva-se e implora: meus senhores, por favor, entrem na casa de vosso servo. Lavai os pés, comei pão fresco e, ao amanhecer, prossegai em paz. Os anjos sorriem, mas recusam. Não dormiremos na praça.
Ló insiste, quase suplicando. Sabe o perigo das ruas noturnas de Sodoma. Ele os leva para casa. Ordena aos servos que preparem água morna para os pés. Assam pães ázimos no fogo crepitante e servem vinho da colheita recente. À mesa, conversam sobre as terras distantes, as estrelas que guiam os nômades. Por um momento, a casa de Ló é um oásis de paz em meio ao veneno da cidade. Mas antes de mergulharmos no caos da noite, paremos para refletir sobre o que Sodoma representava. Uma cidade não só de riqueza, mas de um pecado que gritava aos céus, como Ezequiel mais tarde descreveria: orgulho, excesso de comida, preguiça e omissão aos pobres. Imagine as ruas, mercadores barganhando escravos, templos a deuses falsos com rituais lascivos e uma cultura que normalizava a violência contra o fraco. O texto de Gênesis não detalha cada abominação, mas o clamor implica injustiças que ferem o coração de Deus, opressão aos órfãos, aos viúvos, aos estrangeiros. Ló, sentado à porta, ouvia os sussurros, julgamentos sumários, risos cruéis às custas dos vulneráveis. Sua alma se inquietava, mas o conforto o prendia. Amigos com respeito sagrado, vemos aqui o perigo de conviver com o mal sem confrontá-lo. Sodoma não era um monstro distante. Era um vizinho que corrompia devagar como fermento em massa. E é nesse caldeirão que os anjos chegam, não por acaso, mas como lâmpada em trevas, testando o coração da cidade e revelando a fidelidade remanescente de Ló. Mas a noite avança, e o mal de Sodoma fareja o estranho. Antes que se deitem, um rugido à porta. A multidão se reúne. Homens de todas as idades, jovens impetuosos, velhos endurecidos pelo vício, cercam a casa como lobos. Onde estão os homens que entraram esta noite? Traga-os para fora. Queremos conhecê-los à nossa maneira. As vozes são um coro de luxúria e fúria, ecoando pelas ruas estreitas. O coração de Ló martela. Ele sai, tranca a porta e enfrenta a horda. Irmãos, por favor, não cometei tal abominação. Tenho 2 filhas virgens. Façam com elas o que bem entenderem, mas não toquem nesses hóspedes sob meu teto. Ah, que momento de agonia humana! Um pai, protetor feroz, oferece o inaceitável para salvar o sagrado. Nós paramos aqui, amigos, e sentimos o peso. Quão longe vamos pelo que cremos ser certo. A multidão ri, avança. Este forasteiro veio julgar-nos, vamos violentá-lo primeiro. Pedras voam, punhos batem na porta. O desespero de Ló é palpável, suor frio, voz trêmula. Então, o braço divino intervém. Os anjos estendem a mão, puxam Ló para dentro e, com um sussurro de poder, cegam a multidão. Do menor ao maior, tateiam na escuridão, tropeçando uns nos outros. Gritos de confusão substituem a raiva. Dentro da casa, os anjos revelam sua missão. O clamor de Sodoma chegou a Deus. Vamos destruí-la. Você tem mais família? Genros, filhos? Traga-os agora. Ló corre pelas ruas escuras, bate às portas. Acordem, fujam, o Senhor vai consumir esta cidade. Seus genros riem. Você enlouqueceu, sogro. Vá dormir. O coração de Ló se estilhaça. A rejeição queima mais que o fogo vindouro. E aqui, nesse interlúdio de urgência, vamos pausar para considerar a intercessão de Abraão, que aconteceu horas antes, sob as estrelas. Abraão, de pé diante do Senhor, barganha com ousadia filial. Destruirás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos, 45, 30, 20, 10? Cada número desce como uma súplica, e Deus responde com paciência infinita: não o farei. É um diálogo celestial que revela o coração de Abraão, não só por Ló, mas pela misericórdia que clama por salvação. Ele para em 10, temendo ousar mais, mas o Senhor ouve o silêncio do que não foi dito. Essa oração nos mostra, com respeito sagrado, que a intercessão move montanhas. Abraão não salva Sodoma, mas planta a semente da graça para Ló. Quantas vezes nossas preces não salvam cidades, mas resgatam um ente querido do fogo? Abraão volta para Sara, o coração pesado, mas confiante na fidelidade divina, e agora,
com o sol nascendo, o plano se desenrola. Ao raiar do dia, os anjos apertam. Levante-se, Ló, pegue sua mulher, suas filhas, ou perecerão com a cidade. Ló hesita, paralisado pelo apego às muralhas que o abrigaram. Senhor, tem misericórdia, suplica. Os anjos, tocados pela compaixão divina, agarram suas mãos, dele, da esposa relutante, das filhas aterrorizadas, e os arrastam para fora, como uma mãe resgata crianças do fogo. Nas planícies param e ordenam: fujam para as montanhas. Não olhem para trás nem se detenham na planície, ou o fogo os consumirá. Ló, exausto, olha para a pequena Zoar. Por favor, permita que nos refugiemos ali. É pequena e minha alma viverá. Deus ouve, concede. Eles correm, pés sangrando na terra seca, o sol nascendo como um juiz. Ao chegarem a Zoar, o céu se rasga, um trovão divino ecoa e enxofre e fogo chovem como julgamento. Sodoma e Gomorra viram cinzas. Torres derretem, gritos se perdem no rugido das chamas. A planície, outrora fértil, fumaça como um altar queimado. Abraão, de longe, vê a fumaça subir como de uma fornalha. Mas no meio da salvação, a ferida humana. A esposa de Ló, coração dividido entre o novo e o velho, vira o rosto. Um olhar fugaz para o passado que amava. E puf! Ela se cristaliza em sal, uma estátua branca no caminho, testemunha eterna do perigo de se apegar ao que Deus rejeita. Ló e as filhas, salvas por um fio, desabam em Zoar, lágrimas misturadas à poeira. Vamos demorar um pouco mais nessa cena de julgamento, porque ela é um pilar da fé. O fogo não é vingança cega, mas purificação justa. As Escrituras nos dizem que o enxofre desce como chuva de Gomorra, Adma, Zeboim, cidades aliadas no pecado. O cheiro acre sobe, a terra treme, e o eco dos gritos se perde no vento. Por quê? Porque o pecado de Sodoma não era isolado. Era um ciclo de injustiça que corrompia gerações. Deus, em sua santidade, não tolera o que destrói a imagem dele nos humanos. Mas note a precisão. O fogo poupa Zoar por misericórdia a Ló e preserva a vida de um homem justo. Abraão, ao ver a fumaça, curva-se em reverência, sabendo que 10 justos não foram achados, mas um bastou para a graça. Essa destruição nos convida, com respeito sagrado, a examinar nossas sodomas pessoais, lugares de conforto que abrigam veneno. O fogo purifica, mas dói. Ele queima o velho para brotar o novo. O alívio de Zoar dura pouco. Rumores de julgamento se espalham, e o medo consome Ló. E se Zoar for a próxima? Ele foge para as montanhas, com as 2 filhas, jovens, talvez na flor dos 18 anos, olhos cheios de terror e perda. Encontram uma caverna, um buraco na rocha que engole a luz. Ali no ventre da terra o mundo acaba. Ló, outrora homem de cidade, agora é sombra de si. Bebe para esquecer, murmura orações quebradas. As filhas órfãs de mãe e futuro sussurram no escuro. O mundo foi varrido. Não há homem sobrando, só nós e pai. Como teremos descendentes? O Senhor nos salvou do fogo, mas quem preservará nossa linhagem? Dias viram noites eternas. A filha mais velha, líder por instinto, propõe o impensável. Vamos dar vinho ao pai, embriagá-lo até o esquecimento. Então, nos uniremos a ele. Assim, pela semente dele teremos filhos, e nossa família não se extinguirá na poeira. Não é maldade calculada, amigos. É desespero primal, o grito da sobrevivência em um vácuo de esperança. A mais nova concorda, lágrimas nos olhos. Na primeira noite, sob o luar prateado que infiltra a caverna, elas preparam o vinho, uvas fermentadas de uma videira montanhosa. Ló bebe, o líquido aquece sua garganta, nubla sua mente. Sem saber, sem consentir consciente, ele se une à filha mais velha. A caverna guarda o segredo, ecoando apenas o vento. Na noite seguinte, o ritual se repete. Mais vinho, mais esquecimento. A filha mais nova toma seu lugar. 2 noites de sombras, onde o instinto clama por vida em meio à morte. Ló acorda confuso, sem memória, mas com o peso de uma presença divina que ele não compreende.
Meses passam na montanha. Ventos uivantes, estações mudando. As filhas, em silêncio sagrado, carregam frutos inesperados. A primeira dá à luz Moabe, raiz dos moabitas. A segunda, Ben-Ami, ancestral dos amonitas. De uma caverna de dor, nascem nações. Povos que, séculos depois, cruzariam caminhos com Israel, tecendo a tapeçaria da redenção divina. Deus, em sua soberania, transforma o vinho amargo em herança eterna. E para fechar esse ciclo de dor e nascimento, reflitamos sobre o legado imediato. Os moabitas e amonitas não foram amaldiçoados de imediato, mas suas histórias se entrelaçam com Israel em guerras, alianças e, milagrosamente, redenção. Moabe, neto de Ló, torna-se povo nômade, e de sua linhagem vem Rute, a moabita que se une a Boaz e entra na genealogia de Davi e Cristo. Ben-Ami gera os amonitas, rivais ferozes, mas tocados pela providência. Essa transformação nos mostra, com respeito sagrado, que Deus não desperdiça dor. Ele tece fios tortos em tapeçaria real. As filhas de Ló, em sua ânsia por vida, plantam sementes que florescem em graça inesperada. Amigos do respeito sagrado, chegamos ao coração dessa história, não no fogo de Sodoma, mas na graça que brota da caverna. Ló e suas filhas nos ensinam lições que ecoam em nossas vidas hoje, com o respeito sagrado pela fragilidade humana e pela mão restauradora de Deus. Vamos destrinchá-las devagar para que penetrem na alma. Primeira lição: a escolha de Ló por Sodoma nos alerta para o veneno da prosperidade sem Deus. Ele viu o verde da planície, mas ignorou o clamor do pecado. Pergunte a si mesmo: onde em sua vida você acampou perto do fogo lento do mundo? Lembre-se, a hospitalidade de Ló o salvou, um ato de honra ao estranho que atraiu anjos. Cultive isso, em um mundo hostil, seja o refúgio sagrado. Segunda, a esposa de Ló e seu olhar para trás. Que imagem poderosa! Ela não correu do pecado, mas do julgamento, e perdeu a salvação. Quantas vezes olhamos para relacionamentos tóxicos, hábitos destrutivos, e nos petrificamos? Deus nos arrasta para a frente, mas cabe a nós não virar o rosto. Sinta isso. Solte o sal do passado para abraçar o maná do futuro. Terceira, e mais íntima, as filhas de Ló no desespero da caverna. Seu ato, nascido da ânsia por legado, nos confronta com nossa vulnerabilidade. Não julguemos, empatizamos. Elas viram o mundo acabar e escolheram vida, ainda que torta. E Deus? Ele redime. De Moabe viria Rute, bisavó de Davi, ancestral de Jesus. Do erro humano brota a linhagem do Messias. Isso é o respeito sagrado. Deus vê nosso vinho de dor e o transforma em vinho de alegria eterna. Sinta no peito, espectador. Você não é Ló paralisado nem filha no escuro. Você é herdeiro da graça que preserva linhagens. Seja na família, no trabalho ou na fé abalada, Deus arrasta mãos, cega multidões e tece nações do caos. Essa história não condena, eleva. Ela diz: eu te salvei não por teu mérito, mas por meu amor. Se essas palavras mexeram com você, como sempre fazemos no canal Respeito Sagrado, pause agora e reflita. Qual caverna você enfrenta? Comente abaixo: a misericórdia de Deus me tocou assim. Curta se sentiu esperança. Inscreva-se para mais jornadas que honram o sagrado em nós. E compartilhe com uma alma que precisa de redenção. Ative o sininho. Próximas histórias virão. Até breve. Que o Senhor guarde sua linhagem com fogo purificador e graça infinita. Paz e bênçãos.